Urgente, a casa caiu para o ministro Dias Toffoli porque a Polícia Federal descobriu mensagens e ligações entre Daniel Worcaro e o ministro. Inclusive, mensagens essas que mencionavam supostos pagamentos feitos para Dias Toffoli. Depois disso, entraram com um pedido de suspensão e afastamento do ministro do caso. Mas antes de eu te contar o que está por trás dessa descoberta e os pauzinhos que já mexeram em Brasília para tirar o Toffoli da jogada, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque isso é urgente. Tudo começa quando o ministro Dias Toffoli é sorteado para ficar à frente do inquérito do Banco Master. Logo ali já começam diversas denúncias de casos e de supostas ligações que ele teria com Daniel Worcaro, inclusive pegando o próprio jatinho do empresário e do dono do banco para ir a um jogo. Só que a coisa começou a ficar muito estranha quando o ministro autorizou a Polícia Federal a fazer busca e apreensão em diversos locais, inclusive pegando os aparelhos eletrônicos, celulares, etc., que estavam ligados ao Banco Master. Autorizou, mas no mesmo dia pediu que a Polícia Federal entregasse tudo lacrado no gabinete do ministro. Inclusive, ele escolheu as próprias pessoas que fariam a perícia, ou seja, que iam abrir, que iam olhar, que iam inspecionar o que estava acontecendo. Ele mesmo escolheu. Coisa que a própria Associação dos Delegados da Polícia Federal disse que era um absurdo e que deveria configurar para afastar o ministro do caso, mas nada foi feito. Porém, a Polícia Federal ontem conseguiu descobrir mensagens que ligavam o ministro Dias Toffoli com o Daniel Worcaro, inclusive mensagens essas que mencionavam supostos pagamentos para o ministro. A coisa ficou tão absurda que a Polícia Federal fez um pedido urgente para o Edson Fachin, o ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, para afastar, suspender o ministro Toffoli do inquérito do Banco Master, dizendo que havia fortíssimos conflitos de interesse. O ministro Toffoli já soltou uma nota e disse isso aqui, disse que a Polícia Federal não tem legitimidade para afastá-lo ou não. Só que agora fica uma encruzilhada, porque ou o Edson Fachin aceita o pedido porque está escancarado o envolvimento do Dias Toffoli e afasta o ministro do caso, ou o próprio ministro vai se afastar. Não tem mais o que fazer. A coisa ficou tão escancarada que em Brasília já se mexeram as negociações nos bastidores para impeachment o ministro Dias Toffoli. E agora eu vou te explicar o porquê disso. Lembrem vocês que o Lula queria a indicação do Jorge Messias para a vaga do Barroso, que pediu aposentadoria mais cedo, estava ali com o negócio da Magnitsky, queria curtir as férias com a nova namorada, etc. Só que o Senado queria que o Lula indicasse o Pacheco, que foi senador, né, que é senador e foi presidente aí do Senado. O Lula, obviamente, não queria por conflitos aí de interesse. O Messias já ajudou o Lula outras vezes, no caso lá da Dilma, do áudio, desse áudio aqui, ó. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querido. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Ao você mesmo- espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querido. Ou seja, era um amigo de longa data do Lula. Só que agora a gente vai ter a possibilidade de ter duas vagas. Por quê? Porque na negociação que foi aparentemente feita no Congresso com os senadores, com o Davi Alcolumbre, o Lula deu carta branca para fazer o impeachment do Dias Toffoli. E com essas duas vagas agora que ficariam, o Lula indicaria o Messias e o Senado, e o Lula, obviamente, indicaria o Pacheco, fazendo assim a aprovação de ambas as indicações, tirando o Dias Toffoli do jogo, que já não tinha um bom relacionamento com o sistema. O Dias Toffoli sempre foi criticado por ser um dos ministros aí menos preparados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e o próprio Lula já tinha aí umas rachas com ele, porque teve as votações que colocaram o Lula na cadeia e o Toffoli votou a favor de colocar o Lula na cadeia. Tudo ainda estava muito mal resolvido e agora surge a oportunidade do próprio sistema, veja bem, o próprio sistema retirar, expelir, expulsar um dos seus integrantes do Supremo Tribunal Federal para colocar alguém mais alinhado ainda com o sistema. Tudo isso ainda tem muita água para rolar. A Polícia Federal disse que tem diversos políticos citados no Banco Master, diversos políticos citados no caso do Daniel Worcaro, no celular, etc. Quase que uma lista igual à lista do Odebrecht, que tinha cada um ali o seu apelido, etc. E muita coisa ainda vai ser desvendada pela Polícia Federal. Fico feliz, cara, que a Polícia Federal finalmente está fazendo realmente de novo um trabalho em combate à corrupção. Não aquela perseguição que estavam sendo ordenados a fazer contra o presidente Bolsonaro, contra na questão
questão do inquérito às fake news, ou seja, tudo aquilo que foi deturpado da Polícia Federal, acredito eu que já está sendo liberado e agora finalmente voltando a fazer o seu excelente trabalho. Que todos sejam presos, que todos aqueles que estão envolvidos nesse caso sejam presos e que seja escancarado, que a gente consiga fazer uma lavagem antes das eleições, mas em troca de tudo isso, a negociação com o sistema tá forte. A negociação com o Senado, do Lula, que já deu carta branca do impeachment. Cara, isso aqui é um negócio que eu não vou falar pra vocês que eu tô muito feliz. Por quê? Porque em troca de afastar o Toffoli do caso e fazer o impeachment, né, de um master ministro, a gente vai ter que engolir seco que o Senado vai aprovar o Messias e o Lula vai indicar o Pacheco. Os dois, obviamente, vão ser aprovados. Comenta aqui a sua opinião sobre isso, se inscreve no canal para a gente continuar acompanhando os desenrolares dessa história. E bom, vamos torcer para o Brasil do PT ser exposto e expulso do Brasil.